presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, de meia-noite e 7, até a madrugada, para estarmos levando a palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, a toda criatura, assim como Ele ordenou para cada um de nós. Então, independente de onde ou como estiverem nos acompanhando, sejam todos vocês imensamente bem-vindos, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Eu me chamo Milena e o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, de estar ministrando 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas, com orações, e estar servindo como um canal, um caminho, instrumento do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, para que Ele possa falar aos seus corações sem manipulação nenhuma do ser humano, pois nós trabalhamos com os ministérios de sorteios, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus, o Cristo, sempre houveram os sorteios, que é para que não houvessem manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, entregando sempre a total direção ao Senhor nosso Deus, para que seja feita a vontade dele. Como é possível vocês mesmos examinarem nas Escrituras Sagradas, dentre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, onde houveram os sorteios, nos livros de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, versículos 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E conosco não é diferente, estamos aqui toda a madrugada, de segunda a sexta, com a permissão do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, dando continuidade à igreja realizada através de cartas dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo, utilizando também da internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, de uma forma ainda mais eficiente, pois em menos de um minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. E é com essas nossas atitudes que nós estamos dando a garantia a todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. Então vamos dar início à ministração de uma oração, para darmos início às ministrações das Escrituras Sagradas, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Senhor Deus, novamente eu peço ao Senhor para me usar como um canal, para ministrar a tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor possa levar para quem estiver junto conosco através dessa internet a tua paz, a tua graça e a tua alegria. Que haja o derramar dos poderes que há no fogo, no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, em cada um lar, comércio, veículo e coração, onde essa live alcançar, para transformar, libertar e edificar cada uma dessas vidas que estão ligadas conosco em um só Espírito, nesta tua bela igreja virtual, @Igrejas Benditas. Eu peço ao teu santo, o Espírito Santo de verdade, para tocar em cada coração de cada pessoa, onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar, ofertar, dizimar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam se posicionar como igrejas vivas, sal e luz do nosso Senhor Jesus, para que todos possam ser ainda mais abençoados e o teu santo e poderoso nome cada vez mais exaltado em cada área e setor das vidas dos filhos benditos, amigos fiéis ao Senhor e à tua palavra. Em o nome santo dos santos, do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém.
Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos novamente muitíssimo bem-vindos, capazes e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Compartilhem e convidem outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor, nosso Deus, sendo semeada aos seus corações. Estarei agora dando início aos sorteios dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus. Hoje estarei sorteando os rebanhos benditos de números pares, mas também estarei informando um livro e um capítulo para os rebanhos benditos de número ímpar. Por que rebanho? Por que bendito? Por que ímpar e par? Rebanhos, porque o Senhor Deus sempre nos comparou aos seus rebanhos. E lá em João capítulo 10, o Senhor Jesus afirmou que Ele é nosso único bom e verdadeiro pastor. Bendita é uma classe com promessas nas Escrituras Sagradas, dentre elas Salmo 118, versículo 26. Bendito que vem em nome do Senhor, nós vos abençoamos em nome do Senhor. E em Mateus 25, versículos 31 a 46. Palavra do Senhor Jesus o Cristo. Aqueles que serão chamados de benditos do Pai e possuir por herança o reino prometido desde a fundação do mundo. Porque em nome do Senhor Jesus amaram aos pequeninos irmãos através de atitudes. E ímpar e par, porque o Senhor Deus deixou claro que não é bom que o ser humano ande só. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Lá em Lucas, capítulo 10, o Senhor Jesus, ao enviar os 70 santos, enviou sempre de 2 em 2. Nós agora ouvimos também nas 7 principais redes sociais da internet, como em Colossenses, capítulo 2, versículo 5. Mesmo que ausente quanto ao corpo, estamos juntos em um só Espírito, e regozijando, examinando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. Tudo para mais honra e glória nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Aqueles que estão chegando agora são todos muito bem-vindos, capazes, a graça e a alegria nosso Senhor Jesus. E abençoados, escolham um número de 1 a 12, seja membro dessa igreja virtual, para mais honra e glória nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Receba uma palavra do Senhor para a sua meditação, para que você possa permanecer com a vida, tanto a vida natural como essencial. A vida eterna livre. A vida que se manifestou. O nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, presente dentro do seu coração, para mais honra e glória nosso Deus Todo-Poderoso. Então escolha um número e receba uma palavra do Senhor ao seu coração, para que você possa permanecer forte na palavra do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos dar início aos sorteios dos 12 rebanhos dos benditos nosso Senhor Deus. O primeiro rebanho bendito par de número 6 e o rebanho bendito ímpar de número 5 a estarem recebendo uma palavra do Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso, aos seus corações. Compartilhem e convidem outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor, nosso Deus, alcançando os seus corações. E o livro sorteado, o primeiro livro, é o livro de Zacarias, que possui 14 capítulos. Livro de Zacarias, que possui 14 capítulos, é o primeiro livro a ser ministrado nesta madrugada, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Livro de Zacarias, capítulo 5. Zacarias, capítulo 5, para meditação do rebanho bendito, par de número 6, Zacarias, capítulo 5. E para meditação do rebanho bendito, ímpar de número 5, Zacarias, capítulo 6, para a sua meditação. Vamos à ministração de mais uma oração. Lembrando a todos vocês que as orações que são realizadas durante as lives, elas são numeradas e são apenas introduções, assim como as orações do livro de Salmos também são, porque orações duram no mínimo 1 hora. E para você continuar recebendo orações, mesmo após o término dessa live, basta estar seguindo ou se inscrevendo, pois o nosso sacerdote e apóstolo bendito bem-aventurado Marcos ora por todos vocês também, toda a madrugada e toda semana também de madrugada, orações diretamente de cima do monte, para todos aqueles que são seguidores ou inscritos, membros ou ofertantes ou dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Então escolha o seu número e receba uma palavra do Senhor ao seu coração. Santíssimo Senhor Deus, bendito Rei da nossa salvação, eu peço que haja, através da tua santa palavra sendo ministrada, o teu poderoso agir, abrindo as portas da justiça, que os teus santos, justos e benditos hão de entrar para o louvar, exaltar e glorificar cada vez mais. Que haja as abundâncias, diversidades e plenitudes de poderes que há no fogo, no sangue e na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, alcançando cada uma dessas vidas, dos benditos membros, seguidores ou inscritos, ou ofertantes ou dizimistas que estão recebendo com alegria a tua boa palavra através desta tua bela igreja virtual,
@igrejasbenditas. E eles sejam livres, limpos e libertos para receberem as abundâncias de boas promessas e alegrias do Senhor Jesus o Cristo. E que toda obra da carne, do maligno ou da religiosidade, toda opressão ou depressão maligna seja envergonhada e caia por terra com os poderes que há no fogo, no sangue e na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, para que o teu santo e poderoso nome venha a ser ainda mais engrandecido nessas vidas e através dessas vidas. Em o nome santo dos santos, do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Muitíssima gratidão pela presença de todos vocês aqui. Compartilhem, convidem outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor, nosso Deus, alcançando os seus corações. E já deixei nos comentários o seu primeiro nome, a sua cidade, o seu estado ou também o seu país, caso esteja nos acompanhando em um dos mais de 40 países que nós já alcançamos através das 7 principais redes sociais da internet em que nós estamos ao vivo neste momento. Para mais honra e glória ao nosso Deus. Gratidão, Senhor. Vamos à ministração no livro de Zacarias, capítulo 5, do versículo 5 ao versículo 11. Saiu o anjo que falava comigo e me disse: levanta agora os olhos e vê que é isto que sai. Eu perguntei: que é isto? Ele me respondeu: é um efa que sai. Disse ainda: isto é a iniquidade em toda a terra. Eis que foi levantada a tampa de chumbo, e uma mulher estava sentada dentro do efa. Prosseguiu o anjo: isto é a impiedade, e a lançou para o fundo do efa, sobre cuja boca pôs o peso de chumbo. Levantei os olhos e vi, e eis que saíram 2 mulheres. Havia vento em suas asas, que eram como de cegonha, e levantaram o efa entre a terra e o céu. Então perguntei ao anjo que falava comigo: para onde levam elas o efa? Respondeu-me: para edificarem àquela mulher uma casa na terra de Sinar, e estando esta acabada, ela será posta ali em seu próprio lugar. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 5 aqui do livro de Zacarias, nós vemos ali o agir dos números, do tempo determinado e até mesmo o inimigo trabalhando ali e agindo de acordo com o tempo. Então é aí nesses momentos que nós vamos lá examinar as palavras do Senhor Jesus, em que ele afirmou que os filhos das trevas são mais prudentes que o da luz. Porque um erro muito grande hoje em dia, principalmente entre o povo que se diz ser crente, cristão ou evangélico, é ver alguém que eles consideram errado fazendo algo certo e agora colocar o certo como errado porque o que eles colocaram como errado está fazendo. Não sei se todo mundo conseguiu entender, mas acredito que sim. Então é necessário a gente examinar com muita atenção e cuidado a palavra do Senhor Deus. Aquilo que o Senhor determina que nós venhamos a fazer, que nós venhamos a usar, que nós venhamos a administrar, a gente agora não pode negligenciar aquilo que o Senhor e a palavra dele nos permitem fazer, ou então nos obrigam a fazer, porque tem gente ruim fazendo coisa errada com aquilo que é certo. Um exemplo aí que a gente sempre traz a todos vocês é a política. A política é um ministério do Senhor Deus. Ah, mas tem muito ladrão, tem muito isso, tem muito aquilo outro, tem muita gente mau caráter. Mas a política continua sendo do Senhor Deus. Então, se você acha que tem tanta gente ruim lá dentro, por que você não se torna uma luz em meio às trevas? Porque foi para isso que o Senhor Jesus nos chamou, para sermos luz, sermos sal e sermos luz. E a luz brilha em meio às trevas. Salmo 112, versículo 4. Então, antes de sair condenando algo que é da parte do Senhor Deus, para não cometer blasfêmia, é necessário que você examine as Escrituras Sagradas. Mateus 22, versículo 29, palavra do Senhor Jesus. Errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder do Senhor Deus. Então cabe a cada um de nós agora olharmos não apenas para nós mesmos, mas para aquilo que está posto adiante de nós. A palavra do Senhor, o seu evangelho e a sua justiça. Glórias ao Senhor Deus. E o que nós devemos realmente o quê? O ministério é um, as pessoas que estão trabalhando é outra coisa. Outra coisa é a atividade que a pessoa está tendo, e o ministério é outro. É só nisso aí. Porque o ministério da política é de Deus, é do Senhor Deus, foi ele que fez. Então nós temos que saber separar as coisas.
Não é porque as pessoas estão fazendo errado que aquilo passou a ser errado. Exatamente. Não. Isso aí, então, bom? A gente deve fazer o certo da maneira correta, como o Senhor determinou. Para Por mais isso aí tem aí seus 12, fala dos seus 12 livros para eles. Exatamente, temos aí os meus 12 livros, uma pregadora empresária de milhões. Mostra para todas as situações que a pessoa pode ser bem sucedida em tudo. Exatamente. Ela pode ser luz em tudo. Glória Começa a examinar os seus livros, os seus 12 livros, que é com certeza. E se ela não conseguir chegar lá, entre em contato conosco que ela vai chegar naquele patamar. É só isso aí. Tudo para mais uma glória do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Tem aí os meus 12 livros da coleção da série Uma Pregadora e Empresária de Milhões em 12 Princípios. Nessa rede social você encontra no comentário fixado, na descrição da live. Em outras redes sociais você encontra o link na minha bio do meu canal, @MillerOfertadim, e podem entrar em contato diretamente conosco no privado, que a nossa produção te passa as informações necessárias para mais uma glória ser Deus. Você também pode se afiliar conosco para revender esses livros e ter uma comissão de 30% em cada um livro que você revender. Então basta você se posicionar verdadeiramente para exercer o chamado que o Senhor fez para todos. Pois lá em Mateus capítulo 13, ele afirmou que o reino dos céus é um reino de comerciantes, não é um reino de mercadorias. Então passe a agir como um comerciante e não como uma mercadoria. Porque o comerciante examina, o comerciante investiga, o comerciante procura sempre a melhor rota, não para benefício próprio, mas sim de que forma que toda a sua articulação venha a ser bem desenvolvida. Porque o comerciante não tem apenas a sua própria vida nas suas mãos. Que uma das coisas que o nosso apóstolo, desde a velha criatura, ele já tinha esse sentimento no coração dele, e depois, na presença do Senhor Deus, isso só intensificou cada vez mais e mais, e ele passou para nós, para os seus filhos, é justamente o fato de se preocupar. Não apenas que o seu filho está com comida na mesa, mas sim se os filhos dos seus funcionários estão comendo tão bem dignamente quanto o seu filho. Porque é isso que é necessário sempre examinar. O nosso sacerdote sempre se preocupou se aqueles que eram funcionários dele comiam tão bem quanto o filho dele comia. E ao mesmo ponto também, não apenas os funcionários dele, como ele via outros funcionários, porque todo mundo queria sempre trabalhar com ele, porque trabalhar com ele sempre foi maravilhoso, mas ele via as pessoas de outros funcionários querendo vir até trabalhar com ele, porque não estavam tendo uma vida digna onde tinham. Então devemos lembrar que aquele que é do Senhor Deus deve agir como é um filho do Senhor Deus em todas as áreas e setores da sua vida. Não tente agir como um bom samaritano dentro da igreja e fora como um hipócrita. É necessário a gente crer no Senhor como está escrito em todas as áreas e setores de nossas vidas, porque Ele vai examinar e vai julgar e vai nos recompensar de acordo com as nossas obras, com as nossas ações, com os frutos que nós fizemos em nome dEle. Sejam todos muito bem-vindos, capazes, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Se inscrevam, nos sigam para continuar recebendo orações e escolha o número de 1 a 12 para estar recebendo uma palavra do Senhor aos seus corações. Próximo rebanho bendito par de número 8 e o rebanho bendito ímpar de número 7 a estarem recebendo uma palavra do Senhor nosso Deus ao seu coração. O Tauan do Rio de Janeiro, seja muito bem-vindo com a paz e a graça e a alegria do Senhor Jesus. Gabriel do Rio de Janeiro também seja muito bem-vindo com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo. E não, as perguntas são só até 1h12 da madrugada, que é a partir desse horário que nós estaremos interagindo com vocês. Cidade e estado. Exatamente, coloquem a cidade de vocês, que é município, para quem não sabe qual é a diferença. Cidade, município, basta deixar aí nos comentários para estar interagindo conosco mais tarde. Até lá estamos aqui focando em orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus. Livro de 2 Pedro, que possui 3 capítulos. Livro de 2 Pedro, que possui 3 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado nessa madrugada. Compartilhem, convidem outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor sendo semeada em seus corações. 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3, para a meditação do rebanho bendito par de número 8. 2 Pedro, capítulo 3. E para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 7. 2 Pedro, capítulo 3 também, para a sua meditação. 2 Pedro, capítulo 3, a meditação para ambos os rebanhos sorteados para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos agora à ministração de mais uma oração nessa madrugada. Convidem outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, e acompanhem nossas lives também de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 8 horas e 7 minutos, no meu canal @MillerOfertadim, onde lá durante toda a live eu interajo com vocês e tiro suas dúvidas para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Vamos à ministração de mais uma oração. Nosso Santíssimo Senhor Deus, tremendo e todo-poderoso,
Eu peço ao Senhor que todas essas vidas, juntas conosco durante a madrugada, nesta tua justa igreja virtual, @igrejas benditas, possam ver se cumprir as tuas promessas para os que o buscam durante a madrugada. Que ao buscarem ao Senhor junto conosco durante a madrugada, eles possam ter um verdadeiro encontro com a tua majestosa presença e serem limpos, libertos e livres de tudo que os prende no que não é do seu agrado. Que haja os poderes que é no fogo e no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, sendo derramado desde o alto fio de cabelo das cabeças até a planta dos pés, de cada um com uma vida e coração que receber com alegria a tua boa palavra sendo ministrada através de nós. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos aqui agora à ministração. No livro de 2 a Pedro, capítulo 3, do versículo 12 ao versículo 18. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Retende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, decaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Esse capítulo 3 aqui do livro de 2 Pedro traz 2 pontos essenciais. Um deles ali, a importante reflexão que nós devemos nos trazer constantemente em nossa mente, que é que aqueles que são do Senhor Deus, o seu futuro, a sua vida, a sua esperança, tudo aquilo que é referente a você, não está limitado a essa vida. Que isso é uma das coisas que causam muita ansiedade, depressão e muitas tribulações horríveis na vida de muita gente. Porque elas depositam toda a sua confiança, sua esperança, sua fé naquilo que é passageiro, que é momentâneo, que é terreno. E aqui o apóstolo Pedro traz justamente aquilo para que nós precisamos trazer sempre à nossa mente. Que aqueles que são do Senhor Deus esperam novos céus e novas terras. Não há problema nenhum você agir aqui administrando tudo aquilo que o Senhor lhe conceder. Mas o problema é o seu coração, o seu foco, o seu objetivo não pode estar só nisso. E aí que vem aquilo que eu trago aí nos meus 12 livros, que eu instruo cada um de vocês a vocês saberem colocar um equilíbrio. Um equilíbrio na sua vida natural e que você esteja sempre pendendo mais para o espiritual. Porque quando a sua vida espiritual, quando o seu espírito está edificado sobre a rocha, não tem nada que abale uma vida natural que vá ser capaz de abalar a sua. Porque a sua vida natural não existe, mas sim a espiritual é que supre e ordena todas as coisas. Pois lá em Romanos capítulo 8 afirma: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Porque, como foi ministrado ali no livro anterior, não importa onde nós estejamos agindo ou desenvolvendo, é necessário estarmos sempre colocando a palavra do Senhor como prioridade em nossas vidas. Por isso, se vocês examinarem meus 12 livros, vai ver que puramente eu trago tudo à luz das Escrituras Sagradas. Eu não falo, eu acho que é assim. Se você fazer dessa forma, porque eu acho, porque eu acredito,
Não, porque está escrito. A palavra do Senhor é que te dá a maior garantia. Então é isso que é necessário a gente estar sempre buscando, examinar, alimentar o nosso espírito com a palavra do Senhor Deus. E aqui o apóstolo Pedro também trouxe um outro ponto. Demonstrou ali a união das igrejas. Como eles estavam constantemente examinando as obras e os frutos uns dos outros. As cartas do apóstolo Paulo não eram só os discípulos do apóstolo Paulo que liam, que examinavam. Porque quando a igreja é uma só, não há dissensão entre as palavras dela. Eles não precisam se preocupar que a ovelha vai ter acesso a um material de outro líder. Porque não vai ter nada desmentindo qualquer coisa que ele falou. Porque quando a palavra é a mesma, a doutrina é a mesma, o Senhor é o mesmo, não pode haver dissensão, não pode haver separação, tem que estar tudo junto. E aqui o apóstolo Pedro traz que desde aquela época já distorciam as palavras do apóstolo Paulo. E hoje, infelizmente, ainda mais. Criaram a tal da graça. Gente, eu vou trazer agora um ponto muito importante aqui para todos vocês. Que a maioria das pessoas não estudam grego, e as que estudam o grego, depois que... Sinceramente, eu prefiro acreditar que elas ignoram, que elas ignoram não, né? Que elas estão sendo cegas pelo inimigo mesmo. Porque acreditar que elas ignoram é muita falta de caráter. Porque, basicamente, aquela preposição colocada lá no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8, que pela graça sois salvos, ela não existe. Esse pela graça não existe. O termo usado lá, que eu não vou entrar em termos técnicos, mas basicamente o termo usado lá é um termo que não usa adjetivo, não defere a graça ou ato de salvar, mas sim como um meio, uma ferramenta. Então, mais corretamente traduzido, seria através da graça sois salvos. E não pela graça sois salvos. Porque quem salva é o Senhor Jesus. Ele usa a graça para nos salvar, mas a graça não te salva. E aí traduziram erroneamente a palavra do apóstolo Paulo e criaram doutrinas, ministérios imensos, enormes, com base em uma palavra que não é da parte do Senhor Deus, não é do apóstolo Paulo. Então vamos examinar com muita atenção e cuidado, porque encher a boca para poder falar que a Bíblia é verdadeira, inatingível, inalterável, é fácil. Mas agora você verdadeiramente buscar examinar e colocar em prática aquilo que está escrito, sem de alguma forma interferir ou atravessar para que a sua carne se sinta confortável, aí que mora o ponto essencial para cada um de nós. Pois o Senhor Jesus foi bem claro: quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Porque é Ele quem nos salva. É Ele que fez a graça, que através da graça somos salvos. Mas Ele é quem nos salva, através de sua graça. Para mais uma glória no Senhor Jesus. Vamos ao próximo rebanho bendito, par de número. Glórias ao nosso Senhor Deus. Rebanho bendito par de número 10 e rebanho bendito ímpar de número 9 é o próximo livro a ser ministrado, é o próximo rebanho bendito a ser sorteado. Vocês que estão chegando agora, vocês estão conosco desde o início da live, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Deixa nos comentários seu primeiro nome, sua cidade, seu estado ou seu país. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Livro de 1 Tessalonicenses, que possui 5 capítulos. Livro de 1 Tessalonicenses, que contém 5 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado nessa live. Livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, para a meditação do rebanho bendito par, de número 10, e para o rebanho bendito ímpar, de número 9. Livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Tudo que nós fazemos tem um motivo, um porquê e uma base tanto nas escrituras sagradas como também na lei jurídica, que nós estamos sempre firmados em todas as formas na verdadeira palavra, na verdadeira verdade, com integridade e caráter. Inclusive também, esse QR Code aqui tem um motivo, mas eu não vou explicar para quem não quer saber a resposta. Aqueles que querem interagir conosco, participar da live, façam como o Henrique de Mogi das Cruzes, São Paulo. Seja muitíssimo bem-vindo. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Deixe nos comentários o seu primeiro nome, a sua cidade, o seu estado ou também o seu país, caso esteja fora desse nosso querido Brasil. E logo mais nós estaremos interagindo com vocês nos comentários e tirando as suas dúvidas. Mas é necessário que você se apresente primeiro, que logo mais estaremos interagindo com todos vocês para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. E a próxima oração a ser ministrada é a oração de número 2. Se inscrevam e nos sigam para continuarem recebendo orações, mesmo após o término dessa live, para mais honra e glória do nosso Senhor. Nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não esqueça de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus aos seus corações. Santíssimo Senhor e Salvador, Príncipe da paz e Redentor de toda a vida, nosso Senhor Jesus o Cristo.
Eu peço ao Senhor que haja através dessas ministrações da tua santa e poderosa palavra, o teu fogo santo queimando e destruindo toda a trave que estiver interferindo de alguma forma dessas vidas reconhecerem, receberem e praticarem a tua verdadeira verdade, assim como o Senhor mandou, e de assim se tornarem os benditos do Pai, como está escrito nos livros de Mateus, capítulo 25, dos versículos 31 a 46. Que haja os poderes que há no fogo e no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, derrubando e destravando toda a setra e todo o laço e armadilha do inimigo, e que haja a tua luz brilhando e dissipando toda a escuridão, onde essa live alcançar, para que essas vidas conectadas conosco em um só Espírito possam alcançar o verdadeiro caminho da vida eterna livre. Em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor e meu muitíssimo. Amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Presta atenção, Senhor. Vamos aqui à ministração. No livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Mateus, capítulo... Que Mateus? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 12 ao versículo... Pô, isso aqui tem tanta parte importante. Sejam todos muito bem-vindos, capazes, graça e alegria, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Se inscrevam, nos sigam para outras vidas receberem a verdadeira palavra e evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 19 ao versículo 25. Livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19 ao versículo 25. Versículo 18 ao versículo 24, porque o 25... Vamos lá, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 18 ao versículo 24. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Esse capítulo 5 aqui do livro de 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo trouxe novamente aquilo testificando no livro de 2 Pedro, capítulo 3, a importância que há verdadeiramente em nós colocarmos em prática tudo aquilo que o Senhor nos ensina para darmos um bom exemplo. Pois aqui novamente fala do fato de sermos achados justos, íntegros e irrepreensíveis. Porque você dizer que Jesus Cristo é o seu Senhor e ter gente falando um monte de verdades ruins sobre você é horrível. Agora, quando você fala que Jesus Cristo é o seu Senhor e tem pessoas falando coisas horríveis de você que são mentira, Mateus capítulo 5, você é bem-aventurado, mas só se for mentira. Então é necessário a gente examinar com muita atenção, porque hoje em dia, infelizmente, a maioria tem coisas horríveis e são verdades. E não há orgulho nenhum nisso, não há glória nenhuma nisso. Tanto é que estamos aí já há quase 3 anos na internet, oferecendo mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar tanto na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo, ou então que o que eles estão fazendo é o correto e o verdadeiro. Para que as pessoas comecem a acordar. Esse valor não paga o cachê de um jogador de futebol, o cachê de um cantor, não paga o salário de jogador de futebol. E cada uma de nossas denúncias, de nossas afirmações, questiona doutrinas, costumes, comportamentos, falas de lideranças religiosas que dizem estar apacentando multidões, mas que apacentam apenas a si próprios. E basta você colocar à prova, porque o advogado mais incompetente ganha uma causa na justiça, se nós não tivermos como provar nas escrituras que aquilo que a gente está falando é aquilo que está escrito. E não vem que essa história de, mas é diferença de interpretação. A gente também prova que a Bíblia Sagrada não permite cada um ter a sua própria interpretação dela. A Bíblia Sagrada não é uma peça de arte moderna, contemporânea,
para você olhar e você sentir o que você quiser, sonhar o que você quiser, imaginar o que você quiser. Não, é aquilo que está escrito. Então é necessário a gente examinar com muita atenção quem falou, quando falou, com que intenção foi falado, se tem uma outra palavra de alguém superior anulando aquela palavra dita. Então é isso que é necessário a gente buscar examinar. A palavra do Senhor Deus, o Evangelho e a sua justiça. E o Fábio do Paraná, seja muito bem-vindo com a paz, a graça, a alegria, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Se inscrevam, nos sigam e compartilhem outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso, sendo semeado em seus corações. Vamos aqui ao próximo rebanho bendito a ser sorteado nessa madrugada para relevar a palavra do Senhor aos seus corações. Rebanho bendito par de número 12, rebanho bendito ímpar de número 11 são os próximos a estarem recebendo uma palavra do Senhor nosso Deus aos seus corações. E o Everton Marques, não basta você aceitar os nossos desafios, tem aí os mais de 100, já que você afirmou que apóstolo não existe mais. Aceite um dos nossos desafios, traga as bases nas escrituras sagradas, na palavra do Senhor nosso Deus, e vamos perante os advogados e os juízes para testificar quem está realmente trazendo aquilo como está escrito com autenticidade. Para mais honra e glória, nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos aqui ao próximo. O pessoal ali, ele é alguma coisa sempre fala besteira, mas dessa vez ele falou uma palavra meio certa. Que ele falou, existem duas interpretações, a certa e a errada. Mas aí que é um ponto. Não é porque existem duas interpretações, existe uma só. Você ter uma errada não quer dizer que é uma interpretação válida, entendeu? Mas é algo completamente errado. Vamos aqui ao próximo livro a ser ministrado nessa live, e é o livro sorteado de Lucas, que possui 24 capítulos. Livro de Lucas, que possui 24 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado nessa live, para mais honra e glória nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Livro de Lucas, capítulo 13. Lucas, capítulo 13, para meditação do rebanho bendito par de número 12, Lucas, capítulo 13. E para meditação do rebanho bendito ímpar de número 11, livro de Lucas, capítulo 14, para a sua meditação. Lembrando, para interagir conosco nos comentários, é necessário que você se apresente, deixando o seu primeiro nome, a sua cidade, o seu estado ou também o seu país, caso esteja fora do nosso querido Brasil. Tudo para mais honra e glória. O quê? Ah, tá, entendi. Sejam todos muito bem-vindos, capazes, a graça, a alegria, nosso Senhor e Salvador, Senhor Cristo. Antes de estarmos ministrando o capítulo 13 do livro de Lucas, eu estarei apresentando a vocês uma mensagem das 10 afirmações de uma das nossas mais de 100 denúncias, para vocês colocarem à prova toda e qualquer liderança que fala em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada. Então examine versículo por versículo e prestem todos muita atenção na mensagem. Muita atenção! Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros da mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção! Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos, e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção. É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21. Foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36. 2. Diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10. Marcos 12, versículos 28 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9. Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias capítulo 3, versículo 10, Mateus 25, versículos 31 a 46. 7.
não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7, Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção. Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada, e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção. Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividades de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, Lucas capítulo 24, versículo 48, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10, Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção. Os erros estão de 1 a 10 para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24 e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4, foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, mensagem dada a todos vocês. Lembrando que basta provar na Bíblia Sagrada que uma só dessas 10 afirmações é mentira e anular os livros presentes na mensagem para receber os 500 milhões de reais em dinheiro. E Jonathan, se a sua próxima mensagem não for você se apresentando, deixando seu primeiro nome, sua cidade, seu estado, você será silenciado, porque a gente dá oportunidade a quem quer interagir. Quem não está pronto para ouvir também não tem a questão de falar. Então, se a gente examinar com muita atenção e cuidado para mais honra e glória ao Senhor Deus. Vamos aqui ao próximo oração para ser ministrada nessa madrugada para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Deixe nos comentários seu primeiro nome, sua cidade, seu estado ou também o seu país para estar interagindo conosco e tirando suas dúvidas para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. E aí volta aquilo que foi ministrado no início. Eu não vou deixar de fazer o certo ou de usar o certo, porque tem gente fazendo coisas ruins com o certo. Então vamos examinar sempre com muita atenção e cuidado. Vamos à ministração da oração. Vitorioso Senhor dos Exércitos, nosso curador, libertador e protetor, eu peço ao Senhor que haja libertação, purificação e fortalecimento de todas essas vidas, dos benditos membros, seguidores ou inscritos ou ofertantes ou dizimistas desta tua preciosa igreja virtual, @igrejas benditas, que estão o buscando durante a madrugada junto conosco. Que haja o derramar dos poderes que é no fogo e no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, edificando, protegendo e transformando cada lar, cada comércio, cada veículo, cada família e cada coração, onde essa internet for capaz de alcançar com a tua justa e bendita igreja virtual, @igrejas benditas. Que haja o crescimento na fé dessas pessoas ao ouvirem a tua palavra sendo ministrada através de nós, seja onde ela estiver neste momento, e possam todos serem verdadeiramente livres e gratos ao Senhor Deus, em o nome santo dos santos, do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém.
Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos muitíssimo bem-vindos, capazes, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Toda live tem que se apresentar, não é que porque fez uma vez há muito tempo atrás. Toda live tem que se apresentar. Então é necessário vocês interagirem, participarem, tirarem suas dúvidas, mas se apresentem toda live deixando seu primeiro nome, sua cidade, seu estado ou também o seu país, caso esteja fora desse nosso querido Brasil. Vamos aqui à ministração no livro de Lucas, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 7. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: Pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido estas coisas? Não eram, eu vou afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vou afirmo. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Nesse capítulo 13 aqui do livro de Lucas, o Senhor Jesus traz como ele não é meio termo. Esse Deus, esse ser, esse Jesus apenas amor, que a religião sequer sabe o que é o amor realmente, que te ensina, demonstra aqui como é necessário haver mudança, haver transformação. Não adianta continuar sendo a mesma, sendo o mesmo, e continuar achando que vai receber os frutos bons. Aqui demonstrou como bem claro que a consequência para cada um vem no tempo determinado. Não é porque você considera que um é mais pecador ou outro é menos pecador, que o tempo determinado de todas as coisas acontecerem vão deixar de acontecer. Então é isso que é necessário a gente lembrar. Aquele que é muito perdoado é muito amado. Mas aquele também que muito recebe, muito mais lhe será cobrado. Pois aqui o Senhor deixou bem claro sobre aquela figueira que estava ali há 3 anos não produzindo frutos. E ainda foi dada uma última oportunidade. Se naquele ano, depois de preparar, de adubar a terra, ainda assim ela continuasse sem produzir frutos, seria arrancada. E lá em João capítulo 15, o Senhor Jesus afirmou que ele é a videira verdadeira, o Pai é o lavrador e nós somos os ramos. Todo ramo que está nele, que não produz fruto, o Pai atira e o lança no fogo e queima. Então é necessário a gente examinar com muita atenção e cuidado para que a palavra do Senhor, o Evangelho e a sua justiça estejam se cumprindo as boas promessas, estejam agindo em nosso favor, porque a justiça é bom para os que fazem o bem, mas a justiça é o equivalente ao juízo para aqueles que fazem o mal. Então é necessário a gente examinar com muita atenção e cuidado quais dos 2 caminhos estamos, o caminho estreito com o nosso Senhor Jesus ou o caminho largo. Então cada um de nós, as nossas obras, os nossos frutos, que vai determinar verdadeiramente quem é da parte do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, e quem não é. O texto está mostrando que é necessário dar fruto e a justiça é para aqueles que dão fruto. É isso que Jesus está mostrando no texto aí. Ó. Que é necessário dar fruto. Que se não der frutos, todos vão ser condenados de forma igualmente. Então já há 3 anos já que ele está na figueira querendo frutos. João capítulo 15. Dá muitos frutos. Aquele que não der fruto, ele arranca fora. Está aí no texto. Exatamente. E lembrando, não fale mentira. E aqui o outro abençoado aqui na outra rede social, a partir, logo mais tarde, não vai ser 1h12, mas mais tarde eu vou com certeza te responder. O Jonathan de Florianópolis, seja muito bem-vindo, capaz da graça e alegria do nosso Senhor Jesus. Vamos aqui ao próximo livro, ao próximo rebanho bendito par de número 4 e rebanho bendito ímpar de número 3, a receberem a palavra do Senhor aos seus corações. O Jonathan de Sorocaba, seja muito bem-vindo, capaz da graça e alegria do nosso Senhor Jesus. E o próximo livro a ser ministrado nessa madrugada, o livro de Obadias, capítulo 1 e único. Livro de Obadias, capítulo 1 e único, para a meditação dos rebanhos benditos par de número 4 e do rebanho bendito ímpar de número 3. Livro de Obadias, capítulo 1 e único, para ambos os rebanhos sorteados. Vamos aqui ao próximo livro a ser ministrado. Não estou fugindo não, é que aqui a gente trabalha com um tempo determinado, com ordem e organização. Se você está acostumado com bagunça, pode continuar na bagunça. Mas aqui nós trabalhamos com organização. Há o tempo da ministração da palavra e há o tempo de interagir com vocês nos comentários e tirar as suas dúvidas. Há um tempo determinado para todas as coisas e é assim que nós agimos para mais honra e glória do nosso Senhor Deus.
Vamos aqui à ministração de mais uma oração nesta madrugada. Se inscrevam, nos sigam para continuarem recebendo orações toda madrugada e toda semana também de madrugada, orações diretamente em cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo, para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus. Nosso Santíssimo e Fiel Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo. Em teu santo nome eu peço que esses teus benditos amigos que estão reunidos conosco em um só Espírito, nesta live realizada durante a madrugada ou acompanhando futuramente as gravações, possam ser lavados e limpos pela tua santa e poderosa palavra sendo ministrada através de nós. Que haja os poderes que há no fogo, no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, prendendo, quebrando e destruindo toda obra e todo laço da carne do inimigo ou da religiosidade. Todo ser que tentar de alguma forma interferir da tua palavra alcançar o resultado da qual ela está sendo enviada através de nós, seja envergonhado, preso e consumido com os poderes que há no fogo e no sangue na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, para que cada vida onde essa live alcançar possam produzir abundâncias de frutos, uns a 30, outros a 60 e outros a 100 por um, para receberem as recompensas, boas promessas e prosperidades que o Senhor concede àqueles que o amam. Em o nome santo dos santos, do nosso Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Presta atenção, Deus. Vamos aqui à ministração do livro de Obadias, capítulo 1 e único, do versículo 1 ao versículo 7. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado um mensageiro que disse: Levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações. Tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Se te remontares como águia, e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite, como estás destruído? Não furtariam só o que lhes bastasse? Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam pelo menos alguns cachos? Como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram esquadrinhados os seus tesouros escondidos. Todos os teus aliados te levaram para fora dos teus limites. Os que se aproveitam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão puseram armadilhas para teus pés. Não há em Edom entendimento. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 1 e único aqui do livro de Obadias, traz algo essencial para a gente estar atento, com muita atenção e cuidado. Toda vez que alguém que diz ser povo do Senhor, mas não age como povo do Senhor, a consequência vem em todas as áreas e setores da vida. E aqui nós vemos que tudo aquilo que eles haviam conquistado, que parecia ser pela própria força deles, como em um piscar de olhos, de um dia para o outro, tudo sumiu. Aquilo que eles esconderam não adiantou de nada, porque o inimigo foi lá e achou. Porque o inimigo tem 3 funçõezinhas, que eu acredito que a maioria de vocês conhece: matar, roubar e destruir. Então não adianta tentar proteger qualquer uma coisa se não for através da palavra, da presença e da justiça do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Sem Ele nada podeis. Sem Ele nada podemos fazer. Salmo 127. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E aqui nós vemos que a falta de entendimento fez toda uma descendência perecer. Então é necessário que nós venhamos a semear aquilo que é bom, em nome do Senhor, como está escrito, para que possamos, não somente nós, como toda a nossa descendência, colher os seus frutos. Pois o Senhor abençoa até a 4ª geração daquele que é justo. Para mais uma glória ao Senhor Jesus. Marcos de Belo Horizonte, Minas Gerais, seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Próximo rebanho bendito par, de número 2, e rebanho bendito ímpar, de número 1, a estarem recebendo a palavra do Senhor aos seus corações. E o próximo livro a ser ministrado nesta madrugada, o livro sorteado é o livro de Cantares, que possui 8 capítulos. Antes de estarmos ministrando o capítulo do livro de Cantares, eu estarei apresentando a vocês uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo, bendito, bem-aventurado Marcos. Então prestem todos muita atenção e cuidado e examinem versículo por versículo
para que vocês ajam como a igreja nobre do Senhor Jesus. Atos 17, versículo 11, que ouve a palavra do líder e depois examina nas escrituras sagradas para ver se o que o líder está falando é aquilo que está escrito. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir. Também entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Jesus. Recado dado a todos vocês. Quem não conseguiu anotar algum versículo, essa live fica salva em algumas redes sociais com @igrejas benditas. E você vai poder voltar para pausar e diminuir a velocidade e examinar versículo por versículo. Se você quiser ofertar ou dizimar nessa obra do nosso Senhor Deus, independente do valor, sejam 10 centavos, sejam 10 bilhões, nessa rede social você encontra na descrição da live as informações necessárias. Em outras redes sociais, o vídeo estará fixado no perfil, ou então através desse QR Code que está aqui acima. Você também pode entrar em contato diretamente conosco no privado e pedir mais informações, pois lembrando que nós damos a garantia de que tudo que vocês fizerem em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão. Então coloque à prova nós, o nosso caráter e o caráter de toda a liderança que fala em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada. Lembrando que conosco o obreiro recebe o salário, os necessitados têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, isso diariamente, não uma vez para a vida, outra na morte, não. E todos aqueles que desejam pregar, têm a oportunidade de pregar, independente do grau de escolaridade, independente das posses financeiras, independente do segmento religioso de fé, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. Todos também têm acesso a oportunidade, recursos e condições para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus. E o Júlio do Rio de Janeiro, capital, seja muitíssimo bem-vindo, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Se inscrevam, nos sigam para continuarem recebendo orações, mesmo após o término dessa live, e compartilhem para outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor Deus sendo semeada em seus corações. Mais tarde estaremos interagindo com vocês nos comentários e tirando suas dúvidas. Até lá, o foco é em orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus. Livro de Cantares, capítulo 5. Cantares, capítulo 5, para a meditação do rebanho bendito par, de número 2. Cantares, capítulo 5, para o rebanho bendito ímpar, de número 1, livro de Cantares, capítulo 6, para a sua meditação, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não se esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso.
Então pode ter certeza, abençoado, que hoje você terá uma excelente noite de sono se buscar meditar nas Escrituras Sagradas, na Palavra do Senhor. Então escolha o número de 1 a 7 para que o Senhor possa estar falando ao seu coração, sem manipulação nenhuma do ser humano. Apenas a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável para todos nós. Vamos aqui à ministração no livro de Cantares, capítulo 5, do versículo 10 ao versículo 16. O meu amado é alvo e rosado, mais distinguido entre 10.000. A minha cabeça é como o ouro mais apurado. Seus cabelos cachos de palmeira, são pretos como corvo. Seus olhos são como os das pombas, juntas correntes das águas, lavados em leite, postos em engaste. As suas faces são como um canteiro de bálsamo, como colinas de ervas aromáticas. Os seus lábios são lírios que gotejam mirra preciosa. As suas mãos cilindros de ouro, embutidos de jacintos. O seu ventre como alvo marfim coberto de safiras. As suas pernas colunas de mármore, assentadas em bases de ouro puro. O seu aspecto como o Líbano, esbelto como os cedros. O seu falar é muitíssimo doce, sim, ele é totalmente desejável. Tal é o meu amado, tal é o meu esposo, ó filhas de Jerusalém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 5 aqui do livro de Cantares, vemos como o ser humano vê tanta beleza no outro. Então devemos lembrar aquele que é o Criador de todas as coisas, porque nele mora a verdadeira beleza. E ele nos concede a plenitude da vida eterna, que é a melhor coisa que podemos desejar, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E o último livro aqui a ser ministrado nessa madrugada, que será uma revelação da palavra do Senhor nosso Deus para todos nós, é o livro de Juízes, que possui 21 capítulos. Livro de Juízes, que possui 21 capítulos, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não esqueça de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus. Deixe nos comentários seu primeiro nome, a sua cidade, o seu estado ou também o seu país, caso esteja fora desse nosso querido Brasil. Nós estaremos interagindo com vocês e tirando as suas dúvidas. Nós estamos oferecendo mais de 120 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que o Evangelho não tem uma indústria de empregos. Basta provar na Bíblia Sagrada que estamos mentindo, que recebe o valor em dinheiro. Lembrando que estamos contratando pessoas em todos os municípios do Brasil, tanto para a área ministerial e espiritual, como o Senhor Jesus afirmou, Lucas 10, versículo 7, todo obreiro é digno do seu salário, como também para a área espiritual e empresarial financeira, nas mais diversas áreas e setores, independente do seu grau de escolaridade, independente das suas posses financeiras, independente do seu segmento religioso de fé. Temos oportunidade para todos vocês que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus aos seus corações. Livro de Juízes, capítulo 1. Juízes, capítulo 1, para meditação de todos nós nesta madrugada. Livro de Juízes, capítulo 1, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos à ministração de mais uma oração nesta madrugada. Se inscrevam e sigam para continuarem recebendo orações, mesmo após o término dessa live, e convidem outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus sendo semeada em seus corações. Nós somos, além de pregadores, além de amigos e discípulos do Senhor Jesus, nós também somos um grupo de empresários. Mateus capítulo 13. O reino dos céus é um reino de comerciantes, não de mercadorias. Então, se você quer também se desenvolver na área profissional, empresarial, adquira a coleção completa dos meus 12 livros, Uma Pregadora e Empresária de Milhões em 12 princípios. 12 princípios essenciais para que cada um de vocês possam estar verdadeiramente se desenvolvendo, não apenas naturalmente, como também espiritualmente, desenvolvendo o seu relacionamento com o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Você adquire prosperando em tudo, para mais uma glória a Deus. Você adquire aí no link no comentário fixado, na descrição da live, ou então o link na minha bio do meu canal, @milaofertadim, para mais uma glória ao nosso Senhor Jesus. Vamos à ministração de mais uma oração. Poderoso Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus, o Cristo. Eu peço ao Senhor que haja a tua poderosa paz, graça e alegria, edificando, libertando, restaurando e renovando cada uma dessas vidas ligadas conosco em um só Espírito, nesta tua bendita igreja virtual, @igrejas benditas. E que possa haver voz de júbilo e salvação, chegando junto com essas ministrações da tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, em cada lar, cada comércio, cada veículo, cada coração dos benditos amados do Pai, juntos conosco em um só Espírito. Que haja os poderes que é no fogo, no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, sendo derramado desde o alto fio de cabelo das nossas cabeças até a planta de nossos pés, queimando, prendendo, destruindo e removendo
tudo aquilo que não procede, não provém e não agrada ao Senhor Deus, para que todos venham ser igrejas vivas, sal e luz, benditos, amados do Pai e do nosso Senhor Jesus. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Preste atenção. Vamos aqui à ministração. No livro de Juízes, capítulo 1, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Não se esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso, sendo semeada em seus corações. Livro de Juízes, capítulo 1, do versículo 11 ao versículo 17. Dali partiu contra os moradores de Debir, e era dantes o nome de Debir Kiriat-Sefer. Disse Caleb: a quem derrotar Kiriat-Sefer e a tomar, darei minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Kenaz, o irmão de Caleb, mais novo do que ele, e Caleb lhe deu sua filha Axa por mulher. Esta, quando se foi a ele, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela, e ela apeou do jumento. Então Caleb lhe perguntou: que desejas? Respondeu ela: dá-me um presente, deste-me terra seca, dá-me também fontes de água. Então Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Os filhos do Queneu, sogro de Moisés, subiram com os filhos de Judá, da cidade das palmeiras, ao deserto de Judá, que está ao sul de Arad. Foram e habitaram com este povo. Foi-se, pois, Judá com Simeão, seu irmão, e feriram aos cananeus que habitavam em Zefate, e totalmente a destruíram. Por isso lhe chamaram Orma. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 1 aqui do livro de Juízes, o Senhor respondendo engraçadinho, tá ali nos comentários. Porque aqui o Senhor trouxe justamente uma mulher que se casou, foi construir a sua casa. Mas como está lá no livro de Provérbios, capítulo 14, a mulher sábia edifica a sua casa, porém a tola com as próprias mãos a destrói. Aqui nós vemos Axa, uma mulher com a sabedoria do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, ali negociando com o seu pai para que pudesse verdadeiramente trazer sustento para a sua casa, para as terras que ela havia adquirido. Uma empresária, uma negociante, uma comerciante, buscando verdadeiramente exercer aquilo que é justo. Para mais honra e glória, nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Agora escolha aí o seu número de 1 a 7 para você estar recebendo uma palavra do Senhor aos seus corações. O Michel, do Rio de Janeiro, capital, seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Produção, caiu aqui um papel. Não esqueçam de se inscrever, de nos seguir, de compartilhar, para que outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor, nosso Deus, alcancem cada vez mais e mais corações para mais honra e glória ao Senhor Jesus. Obrigada. Dessa vez não foi o 3 que voou, tá? Foi o 4. Vamos ao próximo livro, aos sorteios dos números de 1 a 7. Escolha o seu número de 1 a 7 para que o Senhor possa estar falando ao seu coração, sem manipulação nenhuma do ser humano. Rapaz, você vai se arrepender tanto quando for minha hora de falar. Se de 1 a 7 você escolheu o número 4, vai meditar no livro de Zacarias, capítulo 5. Zacarias, capítulo 5, se você escolheu o número 4. Se você escolheu o número 3, vai meditar no livro de 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3, se você escolheu o número 3. Se você escolheu o número 2, vai meditar no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, se você escolheu o número 2. Se você escolheu o número 5, vai meditar no livro de Lucas, capítulo 13. Lucas, capítulo 13, se você escolheu o número 5. Se você escolheu o número 7, vai meditar no livro de Obadias, capítulo 1 e único. Obadias, capítulo 1 e único, se você escolheu o número 7. Se você escolheu o número, glórias ao nosso Senhor Deus, 1, vai meditar no livro de Cantares, capítulo 5. Cantares, capítulo 5, se você escolheu o número 1. E se você escolheu o número 6, vai meditar no livro de Juízes, capítulo 1. Juízes, capítulo 1, se você escolheu o número 6. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Enquanto vocês vão se apresentando nos comentários, deixando o seu primeiro nome, a sua cidade, seu estado ou também o seu país, caso esteja fora desse nosso querido Brasil,
eu estarei fazendo um convite a todos aqueles que querem confessar e reconhecer ao Senhor Jesus, o Cristo, como seu único Senhor e Salvador, de corpo, alma e espírito em sua vida. Declare aí abaixo nos comentários. Confesse ele publicamente, como em Mateus capítulo 10, do versículo 30 ao versículo 33. Declare as seguintes palavras nos comentários. Eu escrevo seu nome, confesso e reconheço o Senhor Jesus, o Cristo, como o meu único Senhor e Salvador, de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no secreto, no seu quarto, no lugar de descanso, de joelhos, feche a porta e de joelhos, em voz alta, leia a seguinte passagem do livro de Mateus, capítulo 11, do versículo 28 ao versículo 30. Mateus, capítulo 11, do versículo 28 ao versículo 30, onde está escrito assim: Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E logo em seguida, ainda de joelhos em voz alta, faça a seguinte oração: Senhor Jesus, eu entrego a ti também o meu jugo e o meu fardo, que são pesados. Nesse momento da oração, você fala os jugos e os fardos pesados que você está carregando, seja emoções, sentimentos, vícios, comportamentos, que você não deseja que permaneçam mais em você. E aí logo depois, continue a seguinte oração: Senhor Jesus, eu recebo de ti também o seu jugo e o seu fardo, que é suave e leve, e vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos. E ainda que eu esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, como está escrito no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12, e o meu muitíssimo amém. Lembrando que em algumas redes sociais essa live fica salva, você vai poder voltar, pausar e diminuir a velocidade, caso necessário, para estar fazendo essa aliança com o Senhor Jesus, o Cristo, tudo para mais honra e glória do nosso Deus Todo-Poderoso. E volte na próxima live e confesse ele publicamente, como Marco Antônio de Araújo: confesso o Senhor Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Lucas capítulo 15, uma grande festa nos céus, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Então vamos lá. Primeira pergunta ali do engraçadinho, que ele comentou sobre sorteio. Nenhuma igreja tem isso, sorteio não. De onde você tirou isso? Das escrituras sagradas. Porque nas igrejas verdadeiras do Senhor Jesus, sempre houveram os sorteios. Do Antigo ao Novo Testamento, sempre houve os sorteios para determinar a vontade do Senhor. Tanto é que em Provérbios 16, versículo 33, está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Se você voltar no início dessa live, você vai pegar outras bases das escrituras sagradas e pode ir lá examinar versículo por versículo. A outra parte também que eu digo para você, assim como você até hoje, você não conhece ninguém que sabe fazer um culto verdadeiro, porque a nossa função é essa aí. Você vê que nós estamos dando 200 milhões de reais, se alguma igreja aparecer e falar assim, ó, eu sei fazer o culto em espírito e em verdade. Eu desafio porque eu sei fazer. Então pronto, elas não sabem fazer o culto. Então, quer dizer, até hoje você não viu ninguém fazendo um culto em espírito e verdade. E o outro engraçadinho também está falando sobre a mulher, a mulher tem que ser... Tem que ser dona de casa. Tem que ser dona de casa, esse negócio assim. Agora, vamos lá assim, olha só. Eu só lamento você, é o que, por exemplo assim, se nascer de você, vai ter que ser. Porque você não tem nem o suficiente para você mesmo. Agora, ó, depende de quem ela nasce. Vai dizer que as filhas do Davi realmente faziam isso? Entendeu? A filha do Davi fazia isso? Não. Então você vai ver assim, ela é minha filha. Ela é a filha do sacerdote e é filha do dono das empresas. Glórias ao nosso Deus. Então, aonde é que ela vai ter que fazer isso? Então, só nisso você olhar, a cada caso é caso. Ela é uma das mulheres ricas que nem
que ajudava o Senhor Jesus. Então tinha classes diferentes. Então tu tem que ler a Bíblia, não tem que pegar um versículo específico e querer generalizar a Bíblia pelo um todo. Exatamente. Aquilo ali foi uma regra realmente para as pessoas que não tinham condições financeiras. Agora, qual é o pai que é rei e a filha dele não vai de forma nenhuma, rapaz? Esquece isso. Sejam todos muito bem-vindos. Vai ver lá, vai estudar na Bíblia Sagrada o direito que tem a filha do sacerdote, que você vai dizer, Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos, capaz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Deixe nos comentários seu primeiro nome, sua cidade, seu estado ou seu país para estar interagindo conosco e participando dessa live para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus, o Cristo. Não se esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso, sendo semeada ao seu coração. Ele falou, você oferece porque ainda não apareceu um pastor para provar. Abençoado, já está há quase 3 anos, cada live aparece um pastor diferente e cada live sai um pastor diferente. Então é isso que é necessário a gente examinar. Você acha que se nós estivesse mentindo, rapaz, já tirava lá diante do juiz, poxa. A internet, dentro de uma hora que você fala, já, ó, você faz uma revolução. Hoje tem inteligência artificial aí, vai se consultar com ela, você vai ver. Vai lá, pergunta para a inteligência artificial, quais são os direitos da filha do sacerdote? Você vai ficar, Glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. Agora vamos ignorar ele, já que ele continua na mesma história, e vamos ser a quem está querendo interagir. Então pronto, todo mundo aí. O Tauan do Rio de Janeiro comentou, lembrando, abençoado, nosso sacerdote não é pastor, tá bom? Pode chamar ele de irmão, de abençoado, mas ele não é pastor. Pastor é um só. João capítulo 10, nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele comentou, fui domingo na igreja pentecostal, e os irmãos rodavam, giravam, e teve um que deu até mortal para trás. Eu me assustei. Aquele movimento era do espírito ou era pura emoção e carnalidade? Podia ser tanto o espírito como pura emoção e carnalidade. Só que o ponto é, não era o Espírito Santo de verdade, porque esse só faz aquilo que é útil. Agora, outros espíritos que não têm parte com o Senhor Deus, faz tudo isso aí também. Porque o que eles fazem, na verdade? Manipular resultados. É isso aí, manipular resultados. Não é o Espírito Santo de verdade. O Espírito Santo de verdade faz aquilo que é útil. Alguém é beneficiado, tá? Então dançar, rodar, não é o Espírito Santo de verdade, tá bom? Deixa eu sair daqui. Eu não vi. É piada, não foi nada espiritual, então não. Sejam todos muito bem-vindos, capaz da graça e alegria do Senhor Jesus. O Gilmar também, eu confesso e reconheço Jesus o Cristo, meu único Senhor e Salvador, glória, de corpo, João, alma, capítulo glória, 15, é uma grande festa no céu. Lucas. Lucas, capítulo 15, é uma grande festa no céu. Para mais uma glória do Senhor Jesus. Tudo para mais uma glória do Senhor Deus. Aqui tem 2 perguntas do Michel, do Rio de Janeiro, que eu vi até então, deixa eu ver. Aqui, ele perguntou, por que na Bíblia só tem relatos da infância de Jesus até os 12 anos e os outros 18 anos não? Muito bem, porque até os 12 anos ele estava sendo preparado verdadeiramente para a forma dele humana. Depois daí para lá, ele começou a aprender verdadeiramente agora as funções, nem aprender, né? O tempo determinado, ele vem cumprir todos os tempos, então é o tempo de separação, onde a pessoa separa para poder chegar a sumo sacerdote que ele é. Entendeu? Então todo sumo sacerdote tinha que ser separado para poder exercer a função de sumo sacerdote. Foi isso que aconteceu, tá bom? Exatamente, para mais uma glória de Jesus. Não, ele não deu rolê na Índia. E o abençoado, ele perguntou, cadê o Michel? Vou perguntando, abençoado. Ele perguntou, quem criou o mal? Bom, lá está no livro de Isaías, você pode consultar a inteligência artificial, está lá no livro de Isaías que foi o próprio Deus que criou os dois. Os dois foi Deus que criou, porque todos nós estamos aqui de passagem, vivendo o momento. Pode durar 100 anos, pode durar 100 anos. Mas, lembrando, o Senhor Jesus tem 2 coisas lá para poder dar a cada um. Mas vai dar uma coisa só. O que é? Uma prisão eterna livre ou uma prisão preso eternamente. É essas 2 coisas que tem lá esperando. Exatamente. E deixando bem clara, não é que eu quero ser empresária e pastor. Eu já sou empresária e pastor é um só. Não quero ser esse cargo de jeito nenhum, que eu não quero ir para o lugar de fogo ardente. Eu quero ter a liberdade com o verdadeiro pastor, sendo apacentada por ele. Meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo.
E aí, não esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam, necessitam para tirarem suas dúvidas e interagir nos comentários. Deixe seu primeiro nome, a sua cidade, o seu estado ou também o seu país, caso esteja fora desse nosso querido Brasil. Aqueles que querem interagir, podem interagir. Aqueles que querem falar o que eles acham, pensam, imaginam, também não vou dar atenção. O Senhor Jesus teve que sair por causa de quê? A Bíblia, ela é números, tá, abençoado? Tem inteligência artificial. Aí você pode olhar lá. A Bíblia, ela é números. Tudo, toda função tem um tempo determinado que as pessoas têm que cumprir o tempo. Exatamente. O tempo. E assim ele fez. A prova disso, você vê que lá, quando acabou o vinho, ele falou, a Maria perguntou para ele, ó, só, tá faltando vinho, falou para ele. Ele falou assim, mulher, que parte tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Exatamente, para mais Certo? glória a Deus. E o Marco Antônio lá havia comentado, agora dízimos e ofertas não salvam a alma sem amor e sem o Espírito Santo. Ninguém verá a Deus. O dízimo e oferta nunca salvou. Esse é o ponto. Deixando bem claro, o Senhor sempre foi o único salvador. E o ponto é que ele exige a oferta e o dízimo de serem entregues ao sacerdote. A pessoa não é salva pela oferta e pelo dízimo, mas pode vir a perder a salvação se não entregar a oferta e o dízimo a quem tem autoridade para receber. Porque também não adianta entregar de qualquer forma, senão se torna em vão. Exatamente, porque o Senhor Jesus falou em Mateus 23, certo? Mateus 23, versículo 23, o Senhor Jesus falou assim, ó, deveis fazer essas coisas, os dízimos e as ofertas, primeira oferta e os dízimos, sem omitir as outras. Que hoje, infelizmente, o que a gente vê é só a omissão das E ele maiores. falou bem, de forma bem específica, as outras são maiores. Exatamente. E aqui o abençoado perguntou, o Tauan havia perguntado, o que significa ser do mundo já que vivemos em um? Bom, ser do mundo quando você dá prioridade às coisas que é do mundo. Terreno, temporário. Por causa de quê? Porque as coisas que é do mundo vai permanecer aqui. É nisso aí. Então a pessoa que verdadeiramente escolher as coisas do mundo, ela vai permanecer aqui. Exatamente. E ele também perguntou, por que muitos são pastores então e têm esses rótulos e são consagrados para isso? Aí, isso aí foi o maior golpe que aconteceu no evangelho, no mundo espiritual, foi o maior golpe, não tem outro, o maior golpe que foi. Fica falando muito dessa palavra não. Certo? Das pessoas pegar e arrumar esse título para poder verdadeiramente administrar, na verdade, né, os recursos financeiros do templo. Exatamente. E Certo? aí que entra Isso o não é ponto. bíblico não, tá bom? Basta você examinar, não tem um único discípulo do Senhor Jesus que se apresentou sendo pastor, que foi nomeado a pastor, ou que chamou alguém ali de pastor que não fosse o Senhor Jesus. O apóstolo Pedro, que era o único que teria ali a legalidade para se chamar de pastor, foi que afirmou, eu como presbítero que sou, vos escrevo como convém apacentar o rebanho de Cristo. Não é porque você apacenta que você se torna o pastor, o dono das ovelhas. Isso é lógica carnal, humana e maligna. Porque os apóstolos o tempo todo trouxeram, os espíritos do anticristo já operam, já estão no mundo. Olha só, o ministério da iniquidade já opera. Agora o ponto é necessário o povo estar acompanhado das obras e dos frutos do Senhor Jesus, para que possa estar verdadeiramente se blindando contra aquilo que não procede do Senhor Porque Deus. os espíritos imundos fazem os mesmos sinais que o Espírito Santo de verdade faz, tá bom? Exatamente. Então, é bom você vigiar. E o abençoado ali comentou para ver que não sei se foi você que se confundiu ou se a Bíblia que você leu tá mais adulterada do que de costume hoje em dia. Que ele comentou, na Bíblia fala que uns foram chamados para presbítero, pastores. Então vamos lá. Primeiro ponto começa ali com apóstolo. Efésios 4, versículo 11. Começa com apóstolos. Segundo E ponto. também 1 Coríntios, também, capítulo 12, versículo 28, também primeiro apóstolo. Tá lá assim, Exatamente. primeiro apóstolo, tá bom. Exatamente. E segundo ponto, que foi quem escreveu essas duas epístolas? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi um dos apóstolos do Senhor Jesus que não andou com ele antes da sua ressurreição. Ele andou com ele apenas em espírito, não em carne. Então, muitas das palavras que o Senhor Jesus disse, o apóstolo Paulo não teve acesso. Logo depois, ele foi interagindo com os discípulos, ele foi aprendendo mais, foi sabendo aquilo que podia e que não podia. Tanto é que você vê que essa afirmação sobre pastores, ele nunca mais reafirmou em nenhuma outra epístola. Porque o Senhor Jesus afirmou, João capítulo 10, um só rebanho, um só pastor e eu sou. As pessoas hoje em dia tentam pegar a palavra do escravo, porque ele literalmente escreveu de próprio punho que ele era escravo e de Cristo. Então jamais a palavra de um escravo vai anular ou de alguma forma invalidar
a palavra do seu Senhor. A palavra do Senhor Jesus é absoluta. Ele precisa de uma palavra para poder testificar alguma coisa. Agora, os seus apóstolos não. Era o testemunho de no mínimo 2, que aí entra outro ponto. Não teve nenhum outro apóstolo que afirmou essas palavras do apóstolo Paulo, de que há ainda o ministério de pastor para o ser humano. E nessa parte aí você vê que é o número, tá bom? Então ninguém se identificou que era pastor também. O único que se identificou na Bíblia Sagrada como pastor, o único, foi o Senhor Jesus Cristo. Foi o único que se identificou como pastor. Exatamente. Deu testemunho de pastor. E o Lucas Malta de Sorocaba, seja muito bem-vindo, capaz, a graça e alegria do nosso Jesus, comentou: não quero me submeter à ordem do pastor. Muitos querem mandar na vida do fiel. Quero ir à igreja só domingo e olhe lá. Igreja hoje em dia é baixo astral. Não, na verdade, a igreja é o maior astral que tem. Porque a igreja é o ser humano. Você é que é a igreja. Então, você não, como igreja, não quer ir ao templo todos os dias, ou seja lá o que for, porque isso não é necessário realmente. O que você tem que fazer, o trabalho do Senhor como igreja, é dar frutos. Por isso que nós dizemos assim, nós somos a única igreja no mundo que dá condições a você a não ir no templo e mesmo assim ter muito mais obras, ser muito mais abençoado do que aquele que vai ao templo de segunda a segunda, de domingo a domingo. Exatamente. Porque é necessário você fazer a obra do Senhor, é necessário você fazer o culto, não assistir o culto. Exatamente. E quer dizer, quando você vai nessa igreja de domingo a domingo, você vai lá, quer dizer, na verdade você fica assistindo, que na verdade você não faz nada. Por esse motivo, a salvação não vai ter. Exatamente. Washington de Natal, Rio Grande do Norte, seja muito bem-vindo, capaz, e graça e alegria do nosso Senhor Jesus. Ele perguntou: nesse caso, o apóstolo Paulo está errado? Está errado, né? Não, na verdade, ele errou. Não vou falar que ele está errado, porque ele se arrependeu, tanto é que ele não deu sequência. Ele falou uma vez só essa palavra e não deu sequência jamais. Se você vê que nenhum dos seus discípulos falou que era pastor, nem eles induziram ninguém a pastor. Acabou, morreu, foi só um versículo só. Aí você vê só um versículo só. Agora, quer dizer, os versículos que verdadeiramente dos outros ministérios, presbítero, você vai ver que tem uma pancada. Presbítero, bispo, apóstolo, tem um montão. Mas pastor, Jesus é o único. O Jonathan havia comentado: prova que tem mais apóstolos além de 12. A gente tem uma denúncia que a gente consegue provar que é no mínimo 15, tá bom? E quem provar na Bíblia Sagrada que a gente tá mentindo recebe os 200 milhões de reais. Então pronto, você vê se. Mas eu vou te ajudar, poxa. Matemática básica. Então, a matemática básica, você vê que, ó, Judas foi embora, ficou 11, não é isso? Aí levantou mais um, Matias. Opa! Através do sorteio. Através do sorteio levantaram Matias, lá em Atos capítulo 1. Aí logo em seguida, Barnabé e mais quem? Paulo. Mais 2. Olha aí. Mais 2. 14. Já deu 14, hein? Agora não vou ensinar mais não, tá bom? A gente consegue mostrar mais ainda. Eu vou te mostrar mais ainda. Glória ao nosso Deus. E aqui, Paulo não está errado. Paulo errou. Escute. Errou. É diferente. Totalmente diferente. Exatamente. Ele errou e automaticamente ele não deu continuidade. Então ele se arrependeu e pronto. Exatamente. E aí, aqui o abençoado ele vai comentando: mas como a pessoa é batizada se não ir ao templo? Sem ataque, só dúvida mesmo. Bom, é que nem você vê o eunuco no deserto. O eunuco no deserto, você vê que ele não foi nenhum tempo, ele foi batizado fora do tempo. O Senhor Jesus também foi batizado fora do tempo. Assim como todos os discípulos foram batizados fora do tempo, porque não havia tempo para poder esse tipo de batismo. Inclusive, teve gente que foi batizada em casa. O exemplo lá da família do centurião. Toda a casa dele recebeu a salvação. Mas era necessário ter um que fosse enviado para casa. Foi essa a mensagem que o Senhor Jesus mandou. Ide, não é ficar no templo não. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. E batizai a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Exatamente. Quer dizer, o batismo, 99% é fora do tempo e 1% é dentro da casa das pessoas, tá bom? Eu acho sinceramente que esse 1% parece que só a gente não, 1% na casa da pessoa. Calma aí, na casa da pessoa. No templo não tem esse tipo de atividade. Não tinha, poxa. Exatamente. Porque no tempo era feita a incircuncisão. E aí o pessoal comentou: mas em caso de vocês estarem certos, não é que a gente está certo. Não, estamos certos mesmo, tá? Não é que é o caso que a gente está certo, é que as escrituras sagradas são verdadeiras, são certas e fiéis, a gente só traz aquilo que está escrito. É só você buscar a inteligência artificial e perguntar a ela. Exatamente. É a coisa mais simples que tem, que já fizeram. Vamos rápido que o tempo está acabando. E ele perguntou: o rigor que você levam à Bíblia não é legalismo, fariseu, digo no sentido de não entender de que nem todos vão conseguir? Dúvida sincera mesmo. Não,
Porque a Bíblia, ela é autêntica, ela é números. Não tem como você olhar para o 3 e falar que é 5. A Bíblia, ninguém pode ter uma interpretação. Tem que ser literalmente como está escrito. Por isso que está escrito na Bíblia Sagrada que ela se discerne por si mesmo espiritualmente. O quê? Como está escrito. Exato. Não tem como ninguém... eu acho isso, eu pensei isso, eu senti isso, não funciona. Tudo aquilo que eu falar, eu tenho que ter um capítulo, um versículo lá para poder, dar base naquilo. Ô, gente, e aqui o povo tá falando, ele tá questionando, você acha que o Espírito Santo permitiria inserir na Bíblia erros doutrinários? A outra perguntou, então a Bíblia contém erros? Vamos lembrar, a Bíblia Sagrada não é só a palavra de Deus, não. Tem que examinar quem está falando, para quem está falando, quando está falando. Porque se a gente pega ali a palavra de Satanás, vai ver que ele tá errado. Então vamos examinar com muita atenção e cuidado para ver como está escrito. Então, na Bíblia, Satanás fala, tá lá. Na Bíblia, o ímpio também fala, o injusto também fala. Você vê o caso de Jó lá, Jó justo, não quer dizer, na Bíblia tem um montão de gente falando, discutindo. E o Espírito Santo não escondeu nada de ninguém. Você vê que não escondeu. O erro de Paulo ele mostrou. Paulo falou assim, todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. O Senhor Jesus não falou isso. O Senhor Jesus falou assim, nem todo aquele que falar Senhor, Senhor, clamar Senhor, será salvo. Olha só, é mais um erro gravíssimo de Paulo, só que ninguém viu. E aí o outro veio comentar, Matias não era apóstolo porque apóstolo é Cristo quem escolhe. Primeiro ponto, me mostra o versículo na Bíblia Sagrada que está escrito. Segundo ponto, o próprio Senhor Jesus concedeu autoridade aos seus apóstolos, que tudo aquilo que dois deles ligassem na terra seria ligado no céu, e tudo aquilo que eles ligassem no céu teria sido ligado na terra. Mateus capítulo 16 e Mateus 18, tá bom? Você vai lá ver. Exatamente. Eles tinham autoridade para tudo. Foi construído para os apóstolos, tá bom? O pessoal comentou, eu gostei da ideia de vocês. Você parece ter... Não, tá escrito, abençoado. Exatamente, ele comentou. Parece ter honestidade, principalmente o homem que tá na produção aí. Pelo falar, aparenta ser honesto. E a gente já tá há quase 3 anos na internet oferecendo mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que está errado ou mentindo. Ou que eles estão fazendo é o correto e verdadeiro. Você vê, eu comecei lá atrás... Há quase 3 anos, falando assim, a Bíblia é números, aí todo mundo correu. Aí, quer dizer, fizeram a inteligência artificial, foi perguntar para ela falou assim, é números. Exatamente. Pronto. Aí, rapidamente, sumiu os pastores, tudo isso, sumiu todo mundo. Mas antes era uma perturbação direta. Não, número, que é isso? Não. Exatamente, e agora só sumiu temos todo 2 mundo. minutos. E o Michel Gerard perguntou, qual o significado do número 666 em Apocalipse? Bom, 0 é como está escrito lá realmente, é o número da besta mesmo, entendeu? Besta. E aonde está a prova que a besta realmente já está no mundo operando? Apocalipse capítulo 16, de 12 a 14. Lá está o espírito do falso profeta, o espírito da besta e o espírito também do dragão está lá, fazendo o mesmo sinais. Exatamente. Tá, e não é o governo americano, não é isso não. Isso tudo é fábulas do que o homem criou, tá bom? Exatamente. Não esqueça de se inscrever, nos seguir e compartilhar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus sendo semeada em seus corações. Sem manipulações nenhuma do ser humano, tudo para mais... E todos vocês que interagiram aí, você pode ter certeza que espiritualmente todos vocês ganharam. Isso está onde? Está lá em Mateus 16, de 24 a 27, Jesus falou assim, todo aquele que vai pagar a cada um de nós segundo as nossas obras. Então vocês têm que interagir. Todas as igrejas do tempo aberto têm que dar condições para todo mundo poder interagir. A gente estamos abrindo templos em todos os municípios do Brasil, o quê? Mas todo mundo pode interagir, todo mundo, independente do segmento de fé. Tá bom? Amém. A igreja não tem a palavra absoluta, não. Exatamente. E a última pergunta que o Jonas fez. Você também é sacerdote como ele ou não? Eu sou filha do sacerdote, não sou sacerdote. Ela não pode... nenhum cargo de autoridade assim ela pode ter. Exatamente. E eu agradeço imensamente a presença de todos vocês aqui e aguardo vocês nas próximas lives de segunda a sexta, a partir de 12h07 aqui no @Igrejas Benditas, 12 minutos antes das 7 no @MilhaOfertadim. Adquira a coleção completa dos meus 12 livros, uma pregadora e empresária de milhões em 12 princípios. Link e comentário no fixado, na descrição da live ou então na minha bio do meu canal @MilhaOfertadim. Na descrição da live vocês também encontram o meu canal, @MilhaOfertadim, onde você vai poder lá interagir mais conosco, tirar mais suas dúvidas, aprender mais da palavra do Senhor Deus. Porque o foco lá é interagir com vocês. Então acompanhe nossas lives segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 8 horas e 7 minutos, no @MilhaOfertadim.
para mais honra e glória do Senhor Jesus. E aguardo vocês todos na próxima live. Se inscrevam, nos sigam e façam a sua obra para com o Senhor Deus, pedindo um de nossos templos físicos na sua região, pois nós trabalhamos com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada com fé, amor e amar. E sim, também estou nessa rede social. Estamos nas 7 principais redes sociais da internet para mais honra e glória do Senhor Jesus. Ao vivo neste momento também para mais honra e glória do Senhor Deus. Aguardo vocês nas próximas lives. Fiquem todos com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo, meu muitíssimo amém e gratidão à presença de todos.